Olá, eu sou a enfermeira Noemi Nogueira e você está no canal Noemi Enfermagem. Atendendo a pedidos de vocês lá no meu Instagram, @noemi.enfermagem. Vocês pediram muito para eu falar sobre esse tema e aqui estou eu. Hoje eu vou ajudar você a ficar amiga íntima da sua saúde. O quê? Isso mesmo, da sua saúde íntima. Hoje eu vou apresentar uma porção de amigos que você tem, mas provavelmente você não conhece ou conhece mais ou menos. Às vezes você até tem medo de conhecer, mas eles estão com você, ó, já faz muito tempo. Então vem comigo, mulher, te ajudo a perder esse medo e conhecer melhor para você passar a aproveitar melhor o seu corpo e cuidar melhor da sua saúde. Para a gente passar a se tornar amigo e amigo íntimo da nossa saúde, a gente tem que passar a conhecer o nosso corpo, a nossa anatomia. Então vamos lá. Pega o seu espelhinho, fecha sua porta, fecha sua janela. Tem esse momento só você, eu aqui falando, é claro, mas só você e o seu corpo para se conhecer primeiro e perder esse medo e ficar um pouquinho mais desinibida, tá bom? Fechou tudo? Ok. Pegou o espelhinho? Tá bom, então. Eu acredito que muitas mulheres já se viram, mas não pararam para admirar e saber de verdade como funciona o seu corpo. E aqui estou eu para ajudar vocês nessa missão, é lógico. Abaixo da sua barriga, você vai ver uma parte onde está começando a sua região íntima. Ali se chama Monte de Vênus, ou então é a pubis. A pubis é esse espaço mais macio, um pouquinho mais cheinho. Ela serve para absorver impacto e é isso que ela tá ali. Ela tem bastante pelinho, é o normal, porque somos mamíferos e mamíferos têm pelos, tá bom? E abaixo desse monte de Vênus vai começar a parte mais interessante. Logo abaixo você vai encontrar uma pequena ervilhinha, mais ou menos do tamanho e o formato de uma ervilha, que é o clitóris. Ele é o nosso melhor amigo e ele tá aqui somente apenas para o nosso prazer. E em breve estaremos falando mais profundamente sobre ele, mas é importantíssimo a gente saber que ele tá ali e que ele existe e graças a Deus existe. Abaixo do clitóris tem quase imperceptível um outro buraquinho que é por onde sai o xixi. Ali a gente chama de uretra. É importante a gente saber onde fica essa estrutura, às vezes fica um pouco difícil de enxergar, é necessário separar os nossos lábios vaginais para você poder identificar melhor a uretra. Por quê? A uretra faz parte do nosso sistema urinário, é por lá onde sai a urina. E a nossa urina, ela não deve estar contaminada. Quando ela está contaminada é por razões de infecção. E muitas vezes, decorrente da nossa higiene, se a gente fizer uma higiene errada, você pode estar trazendo micro-organismos para a sua uretra. E uma vez que você infecciona a sua bexiga, né, a uretra, ela é o caminho que liga até a bexiga, e faz parte do sistema urinário, portanto, ela consegue se conectar até os rins. Uma vez que essa infecção está na bexiga, ela pode crescer, se multiplicar e ir parar nos rins, e então fica muito mais grave. Então é importante a gente saber que ela é a nossa amiga, que é a mais limpinha. Sabe aquela pessoa que você conhece, que ela é super metódica, sistemática com limpeza e arrumação? A uretra é essa. E uma vez que ela tá com alguma sujeira ou alguma coisa fora do habitat dela, do convencional, ela já começa a ficar estressada e começa a dar algum problema. Obviamente, uma vez que dá problema na nossa uretra, nós também estamos com algum problema e não queremos isso. Abaixo da uretra tem um outro orifício, um outro buraquinho que é a nossa vagina. E a nossa vagina, ela é onde passa a nossa menstruação mensalmente, é por onde passa um bebê quando estamos parindo e também por onde podemos fazer sexo ou não, depende, né? Mas é possível. Enfim, a nossa vagina, essa parte que é visível quando a gente está vendo pelo espelho, é somente a entrada. A vagina, na realidade, ela é um caminho, né? É um caminho da parte externa do nosso corpo
até o útero. E a nossa vagina, a nossa amiga, ela é muito limpa, ela é limpa no quesito de ela tem bactérias, mas são bactérias que fazem parte ali da defesa do nosso organismo e essas bactérias têm que ficar lá. A nossa vagina, ela é a nossa amiga mais introvertida, digamos assim. Às vezes ela pode ficar um pouco mais escondidinha ali, dependendo do tamanho dos lábios vaginais, ela pode ficar um pouquinho mais na dela. Muitas mulheres, quando a gente é jovem, né, tem uma timidez de conhecer, tem timidez de olhar, somos o tempo todo educadas a não olhar e não se conhecer, então é comum que a gente não queira e fique constrangida. Mas ela não é um bicho de 7 cabeças. Vai por mim. Ela tá ali, tranquila, tem a sua própria umidade, tem o seu nível de acidez. E esse nível de acidez ele é fundamental para manter a saúde íntima. Uma vez que ele esteja mais ácido ou mais neutro, pode deixar ela vulnerável a doenças como, por exemplo, uma candidíase, que é aquela doença incômoda que dá vontade de coçar, fica saindo uma secreção que parece creme de leite. Não é nada agradável. Se você nunca teve, não queira ter, ok? Mas quando o nosso nível de acidez, esse nível de acidez é chamado de pH, está desbalanceado, esse tipo de coisa pode vir a acontecer. Então, para a saúde da nossa vagina, ela tem que estar úmida e ácida. E para isso acontecer, você não pode abafar essa zona, não pode usar calcinhas sintéticas, calças que são muito apertadas. Isso tudo deixa ela úmida demais ou então quente demais. Ela não consegue respirar. É como se você estivesse sufocando ela com um monte de casaco. A mesma coisa se dá pelo uso de absorventes, absorventes diários, ou então quando você usa no período menstrual algum absorvente durante muitas horas, isso pode abafar sua região íntima. Então é perigosíssimo. Ele pode proliferar algum micro-organismo que seja ruim para a sua saúde. Então, prefira sempre calcinhas de algodão, calças mais soltas e no período que estiver em casa, use saia, fique sem calcinha, durma sem calcinha, se possível, e deixe essa área arejar o quanto ela precisar arejar, tá bom? Entre essas estruturas que eu falei para você, o clitóris, a uretra e a vagina, existem outras duas camadas que envolvem essas partes. Existem os lábios vaginais, são eles os lábios externos, que ficam do lado de fora, e os lábios internos, que são os que ficam do lado de dentro. Antes a gente chamava de grandes e pequenos lábios, mas a gente não usa mais essa nomenclatura porque nem todas as mulheres têm o lábio externo maior do que o lábio interno. Então, por uma questão de todo mundo poder se identificar e entender a própria anatomia, é melhor falar assim: lábio externo, lábio interno. Essa parte toda que é visível quando a gente está olhando pelo espelhinho é chamado de vulva, né? Que são os lábios e a parte do clitóris e da uretra, tudo aquilo que é externo é a vulva. E a parte interna do nosso sistema genital é a vagina. A vagina, eu já falei um pouco sobre ela é úmida, ela não pode ser úmida demais, nem úmida de menos, não existe vagina seca. Quando tá seca, isso pode dar alguns problemas, alguns agravos na realidade. É o que acontece, por exemplo, na menopausa, quando a gente está com menos hormônios no nosso organismo e a nossa vagina começa a ficar mais seca, começa a dar mais atrito entre ela e os tecidos que a gente usa. Então pode ser muito incômodo, inclusive quando tem relações sexuais pode ser doloroso. Algumas mulheres podem se sentir mais secas quando elas não estão excitadas, por exemplo. E isso vai ficar para outro tema quando eu falar sobre libido e sexualidade, tá bom? Não esqueçam de comentar aqui se você quer e se interessa por esse tema.
faz parte também da vagina, ela tem um mecanismo de defesa que é a autolimpeza. Como que ela faz isso? Ela faz pequenas contraçõezinhas assim por dentro que a gente não sente, mas que vai saindo secreções durante o dia. Às vezes é mais perceptível, às vezes não, mas muitas pessoas chamam isso de corrimento. Só que o corrimento, ele é como se a gente estivesse falando que é uma infecção ou alguma doença. Nesse caso, a gente não tá falando de corrimento, tô falando de secreção mesmo. É uma secreção natural, como se a vagina estivesse realmente tomando um banho, só que sem você precisar fazer nada, ok? Ela faz isso naturalmente. E quando você faz algum tipo de lavagem interna, você está, na realidade, agredindo todo esse sistema de defesa da vagina. Por quê? Ela tem um pH, que é um nível de acidez, certo? E um nível de umidade, certo? E ali, quando você joga água por dentro, você tá matando todas as bactérias que vivem ali para defender ela e também tá deixando aquele ambiente mais neutro. E as bactérias não ficam ali em meio neutro. Então você retira toda a defesa que existe ali. Portanto, não faça de maneira nenhuma duchas internas, pegue o chuveirinho e lave por dentro. Não tem necessidade. A sua vagina ela já contrai diariamente para poder se limpar. Então você não precisa ficar preocupado com isso, beleza? Outra coisa importante para falar para vocês. Outra coisa importante para falar para vocês, e não se esqueçam disso jamais, é que além dela ser autolimpante, não precisamos lavar a nossa vagina com sabonetes perfumados. Nossa vagina tem um cheiro característico que não é 100% assim neutro, às vezes para algumas pessoas pode até não ser agradável. Cheiros assim semelhantes a peixes já é outra história, significa que a pessoa está com uma infecção. Mas o odor característico da vagina existe e você pode se sentir incomodada com ele, porém evite de usar perfumes nessa área. Sejam perfumes íntimos, sabonetes íntimos e sabonetes em barra comum, qualquer tipo de sabonete que você vê que tem muitos aditivos, perfumes e coloração, evite. Isso agride demais a mucosa, que é uma camada que reveste a vagina, e também reduz a proteção dela. Então, nada disso. O melhor jeito para fazer higiene vaginal é somente água. Exatamente, só água. E não se esquecer de enxugar assim, pressionando a toalha na região íntima, mas nunca esfregando, nunca fazendo atrito, porque tudo isso pode machucar ainda mais a sua região íntima e não é isso que nós queremos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, não esqueça de comentar e pedir. O seu pedido é uma ordem aqui pra mim e eu estarei gravando mais vídeos sobre sexualidade, sobre saúde masculina também. Não esqueça de deixar sua sugestão e assim eu posso agradar melhor a vocês e sanar as suas dúvidas. Grande beijo, tchau, tchau!